A mulher moderna hoje, eu era essa mulher, falo isso com propriedade, ela não vive a vida, ela existe na vida, porque eu digo que viver é sentir. E existir é só simplesmente passar os dias, os anos, e você simplesmente não sente o que é viver. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora. E hoje eu vou falar com uma mulher incrível que transformou a sua dor em um método. Mas antes de apresentar quem é essa minha convidada, eu vou fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a Deus por ser nosso Pai, nosso protetor e nos permitir estar aqui hoje. Quero agradecer também a JP, esse estúdio que nos permite fazer a gravação do Pode Isso, Contadora. Também quero agradecer a Autotec, Autopeças e Serviços, uma empresa de manutenção veicular situada aqui em Maceió. E a Azienda Gestão Contábil, a empresa que possibilita a produção desse podcast aqui em Maceió. Agora eu vou falar quem é a minha convidada especial. Ela é uma mulher que há 20 anos se dedica a desenvolver pessoas e transformar vidas. Com profundidade, criou um método e tem presença. Graduada em Relações Públicas e Direito, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, mestre em Ciências Ambientais. Ela tem 4 formações internacionais em coaching e programação neurolinguística e é especialista em gestão de performance emocional. Já impactou mais de 500 mulheres, ajudando-as a se reencontrar em suas forças e reorganizar o que ela chama de caixinhas internas. É fundadora do seu próprio negócio, criadora do método Diamante e alguém que já viveu na pele o que tantas outras mulheres sentem. E ela fala assim: conquistei tudo, me perdi e recomecei. Apresento a vocês Carol Acioli, seja bem-vinda. Que coisa linda, muito obrigada, meu amor, muito obrigada, Tanise. É um prazer estar aqui, viu? Prazer é meu. Fico Mulher feliz. rica, cheia de novidades, Eu quero aprender muito com você hoje aqui. Já que você tem essa vivência com mulheres, ajuda as pessoas, a gente vai compartilhar aqui hoje muitas histórias. Mas me conte um pouquinho mais sobre a sua trajetória, para a gente conhecer mais. A decisão de eu trabalhar com mulheres veio, como você falou na apresentação, da minha dor. Era uma mulher workaholic que trabalhava 14 horas por dia, que não tinha tempo para mim, que não vi minha filha dar os primeiros passos, que não vi minha filha comer o primeiro feijãozinho, porque eu estava trabalhando. Porque eu tinha conta para pagar, na verdade. Então, esse meu mundo de workaholic fez com que eu perdesse grandes momentos do crescimento da minha filha. E a partir da minha história, eu vi que muitas mulheres sentiam o que eu senti. Essa exaustão de querer fazer tudo, de querer dar conta de tudo, sendo que esse querer fazer tudo, dando conta de tudo, a gente se perde dentro da própria vida. Como eu sempre falo, a mulher moderna hoje, eu era essa mulher, falo isso com propriedade, ela não vive a vida, ela existe na vida, porque eu digo que viver é sentir. E existir é só simplesmente passar os dias, os anos, e você simplesmente não sente o que é viver. Então, eu era essa pessoa. E como foi que você mudou essa realidade? Eu sou do mundo acadêmico, né? Eu vim do mundo acadêmico, trabalhei mais de 15 anos numa sala de aula. E eu sempre gostei muito de escutar os meus alunos. Eu era aquela pessoa que gostava muito de escutar os meus alunos. Sempre gostei muito de gente. Eu sempre digo, eu gosto de gente. E aí, nesse processo, eu sempre dizia que faltava algo dentro de mim. Eu amava a sala de aula, ainda amo a sala de aula. Hoje você não ensina mais? Hoje não. Tá. Mas eu sabia que faltava alguma coisa dentro de mim. Uma chama. Uma chama. Então, eu deixei de fazer o doutorado. Eu ia entrar no doutorado para trabalhar com pessoas. Foi quando eu resolvi fazer minha primeira formação em coaching. E aí foi quando deu o bingo, né? Eita, é isso que eu quero para minha vida. Então, foi aí que eu resolvi fazer essa transição de carreira, abrir o meu próprio negócio e trabalhar com mulheres. Porque eu digo que a nossa história é o grande impulsionador para, se a gente quiser abrir um negócio. É verdade. Que a gente entende o primeiro mundo, né, do negócio, que é o nosso mundo. Então, a partir daí foi quando eu resolvi abrir o negócio e deixar a docência e, na verdade, ensinar mulheres de uma outra forma. Eu vejo muito assim. Eu já também fui professora acadêmica de graduação e eu parei, né? Eu não vi, assim, muita animação dos alunos e aquilo foi me deixando meio que triste,
Porque eu me esforçava tanto para ensinar, eu preparava a aula, eu fazia toda aquela coisa, né, da Sim, sim. profissão. Mas quando eu chegava na sala de aula, eu não via aquela animação dos alunos, era todo mundo nem aí, o povo parecia que só estava ali por estar. E aí eu também saí, fui fazer as minhas coisas, criar propósito também, tenho Sim. comunidades voltadas para mulheres, finanças voltadas para mulheres também. E eu digo assim, quando você vê alguém lhe procurar e ela quer realmente mudar de vida, ela vai se dedicar. E aí é onde entra a sua realmente vontade de ajudar. Sim. Porque você tá com alguém que tá querendo. Quando você tá ensinando alguém que não tá querendo, é horrível. Você perde toda a vontade. Mas quando você tem uma pessoa que tá precisando, mas ela também tá querendo, né, lhe ouvir, ela vai seguir a sua metodologia, ela vai seguir os seus conselhos. Então, aí você entende que realmente você está no propósito de ajudar aquela pessoa a melhorar, a ter uma prosperidade, enfim. Mas, agora, eu estava aqui, quando eu estava falando, eu lembrei que eu vi um vídeo seu no Instagram que viralizou, né? Que foi justamente você falando desse seu recomeço, de você trabalhar muito. Como foi isso Na para verdade, você? foi um vídeo que eu posso dizer assim, que foi até despretensioso, falando um pouco da minha história, onde eu falei que eu era uma pessoa que trabalhava demais e que esse trabalho exacerbado me causou doenças psicossomáticas. Foi quando eu tive gastrite, conjuntivite, tinha uma dor de cabeça que não passava e aquilo dali me tirou de mim. E aí, quando eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo, que eu precisava só fazer aquilo que dava ou aquilo que era necessário para mim, foi quando virou a minha chave. Porque eu entendi, assim, que a mulher, ela é a mulher polvo. Eu brinco com a mulher que a mulher é polvo. Ela quer dar conta de tudo. Ela quer pegar os pratos, ela quer fazer tudo. Mas ela não pega nada pra ela. Então, nesse ato de eu entender que eu adoeci, foi quando me deu um bingo. Rapaz, eu não quero isso pra minha vida, não. Foi quando eu realmente mudei de vida e eu contei um pouco da minha história e esse vídeo foi e viralizou. Porque eu entendo assim que viraliza porque as pessoas se identificam muito. Sim, Então, quantas pessoas estão ali assistindo, né? E estão vendo, nossa, isso eu estou fazendo a mesma coisa. Eu sou essa workaholic, eu sou essa pessoa que não presta atenção em mim, eu só presto atenção nas coisas que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que dar conta, e esquece da própria pessoa, da isso. própria vida, né? E termina entrando nessa situação que você entrou. E Sim. aí você achou, né, a solução, você agora se transformou numa mentora de pessoas, de mulheres que querem também ter uma vida como a sua agora muito melhor. Isso. E aí fale um pouquinho também sobre o seu método, como é esse método que você aplica Pronto. para que essas mulheres não sejam assim, workaholic, não seja essa pessoa que tem doenças por conta do trabalho. Isso. Na verdade, o método diamante, eu digo que é um método de lapidação da mulher. Eu sempre falo que a mulher ela tem que aprender a descansar, aprender a viver a vida. Então, o método diamante é quando a gente, antes de lapidar esse diamante, a gente vai entender o que aconteceu no passado com essa mulher. Se existe alguma raiz da rejeição nessa mulher para querer se doar tanto, para querer fazer tanto. E a partir desse entendimento em conjunto de mão dadas com essa mulher, a gente vai tornar ela um diamante. Onde ela vai aceitar as dores dela, ver que ela não era aquela mesma pessoa, por exemplo, de 10 anos atrás, e que a partir desse autoentendimento, ela vai poder brilhar sendo ela mesma, sem julgamentos. Porque as mulheres elas têm dores muito comuns, Verdade. né? São muito comuns. Tem o medo da crítica, A tem validação, a né? validação. Isso tem muito a ver com a rejeição, que tem um livro chamado Raiz da Rejeição, de um autor chamado Joyce Meyer. Ela é uma missionária americana. Sim, já ouvi falar dessa Esse livro é maravilhoso. missionária. Ela fala muito no livro dela de que essa mulher que procura essa perfeição, ou seja, ela não quer ser julgada, ela não quer ser criticada, ela não quer ter nenhum olhar assim para ela do lado, ela vive num mundo de escravidão. E essa escravidão faz com que ela viva numa prisão. Ela fala que existe essa cadeia dentro do mundo feminino. E isso é muito real. Por quê? Porque as mulheres, elas têm medo de emagrecer, elas têm medo, às vezes, até de pedir, pra você ter uma noção. Eu tenho clientes minhas que elas têm medo de pedir até uma comida no iFood que não seja que o marido queira. Nossa, Com medo do marido, de repente, achar repreender. que... Repreender. São coisas simples do dia a dia. São coisas que, às vezes, pra gente, é assim,
Existe isso? Muito. Mas existe, né? A gente não consegue Existe. nem imaginar, né? E a partir desse entendimento, a gente faz com que essa mulher ela se permita brilhar. Por isso que nasceu o Método Diamante. Que legal. E É. você já conseguiu transformar a vida de mais de 500 mulheres Sim. com esse método? Sim, tanto em mentorias individuais como em grupos, eu ajudei essas mulheres a elas aceitarem quem elas são, porque realmente é um processo muito grande de autoaceitação, muito grande dessa mulher. Porque a gente vive num padrão social muito grande, né? Eu digo que é o mundo das mulheres do tem que. É, tem que. E outra também, se chegou até você é porque você dá conta. Então, assim, não tem que dar conta de tudo. Não, E quando a gente não sabe alguma coisa, a gente precisa procurar quem sabe. isso, Procurar ajuda profissional, né? Porque a gente tem a nossa profissão, mas existem outras demandas que não cabe a gente assumir. Então, a gente precisa pedir ajuda. E eu vejo, assim, que existe muita dificuldade. Por quê? Quando a gente fala com mulheres, elas, não, mas eu vou ter que pedir ajuda a alguém, ou eu vou ter que fazer. Mas por que não pode pedir ajuda? Qual é o desmerecimento disso? isso. É Né? porque a mulher quer dar conta de tudo. Porque se quer ser a Mulher Maravilha, É. E eu digo assim que a mulher é muito cruel o mundo para a mulher, né? Eu sempre trago isso com as minhas meninas, que eu chamo minhas clientes de minhas meninas. E eu digo que ela tem que ser linda, ela tem que ser magra, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que comer bem, ela tem que ser uma excelente profissional, ela tem que estar bem financeiramente, ela tem que ser uma excelente mãe, ela tem que ser uma excelente dona de casa, ela tem que ser excelente cozinheira. Então, assim, são muitos tem quês. Então, essa mulher, ela vive aprisionada nesse olhar externo social. Por isso que ela vem dentro do subconsciente dela um trabalho de que ela tem medo do julgamento, ela tem medo da crítica, porque isso já socialmente falando é muito forte e ela acaba absorvendo isso. Então a mulher ela tem que se desprender desse olhar externo para ela poder olhar internamente. E isso você não tem noção de como isso é forte na vida da mulher. E outra, às vezes ela aparenta uma coisa na rede social, quando ela está lá no ambiente do escritório, ela é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Isso é muito, mas muito comum. é verdade. Muito comum. E outra coisa, também tem gente, existem mulheres também que vão para lá. E às vezes, quando a gente começa a entender certas coisas, a mexer, que eu digo que quando chega no momento da faxina, tem mulheres que ficam com medo. É. Meu Deus, cara, o que é que eu vou encontrar aqui? Tô com medo. Então a gente vai devagar, a gente tem que ir no ritmo da mulher, porque a mulher ela tem medo. Tem mulheres, você acredita que tem mulher, ela tem medo de ser ela mesma. Eu botei uma enquete no meu canal essa semana, no Instagram, perguntando como seria você ser 100% você? Você tem coragem de ser 100% você? De se assumir, né? De se assumir a metade, metade. 50-50. Eu achava que ia todo mundo... Não, pra mim é muito tranquilo, não. Que ia dar, né? Nossa, Não, eu me porque- assumo, eu sou verdadeiríssima. Não, esse negócio de, porque a mulher é super poderosa. Não é. Não existe isso. Quantas capas a gente vai Muitas né, capas. botar Muitas pra capas. parecer ser o que não é? Parecer ser o que não é, para ir para um padrão social fortíssimo. Isso é muito normal. Verdade. E realmente, a sociedade e as redes sociais, elas traz essa pressão em cima da mulher. Né? Principalmente a partir do momento que essa mulher decide empreender. Isso. Né? Então, ela sai ali da casa, né? Do ambiente familiar, onde não tem tantos holofotes para poder se aparecer. E aí, nesse momento, é criticada por tudo. Ela é criticada porque não dá conta direito da casa. Mas pode também ser criticada porque ela não dá conta do trabalho e dá conta da casa. Então, ela não dá conta do marido ou, sei lá, do relacionamento que tiver. Então, começa todas as críticas e se a pessoa for tentar realmente se enquadrar para agradar, não vai dar certo. Não. Vai Adoece. vai adoecer. E é muito importante o que você está fazendo porque as pessoas estão muito doentes e também não estão admitindo que estão. Isso. Super normal. Acha que está tudo bem. Acha que não precisa de ajuda. Acha que vai dar conta. E aí é onde entra a nossa função, né? De ajudar essas pessoas a reconhecer que não tá nada bem e que precisa melhorar, que precisa Isso. mudar essa percepção. E eu vi também que você trabalha com PNL, né? Isso. Eu acredito que isso ajuda muito no seu trabalho Total. para mudar a mentalidade. Eu fiz uns cursos de PNL e assim, isso me ajudou muito. Eu passei por alguns problemas
de crenças também, né? Então, eu achava que eu não podia, por exemplo, ficar falando, ser comunicadora, porque eu era contadora, eu era dos números, né? Então, foram alguns desbloqueios que eu fui fazendo. E também que eu precisava ser gestora de uma coisa que não era da minha competência. Porque, não sei, uma crença que foi me imputada, né? Sem malícia, sem Sim, vontade, mas eu assumi aquela responsabilidade. E quando eu percebi que aquilo não era realmente minha responsabilidade, que eu consegui colocar para fora, eu fiz, né, aquele treino de botar para fora, de falar, de expressar tudo para que o meu cérebro ele entendesse que aquilo não era minha responsabilidade, parece que o mundo saiu das minhas costas. Parece não, né? Saiu sai das minhas mesmo. costas. E assim, eu parecia outra pessoa. Foi tão impactante que teve pessoas que sentiram isso, que chegou para mim e disse assim: ah, mas você agora tá muito diferente. Ah, porque agora você não tá se importando. Não, não é que eu não tô me importando, é que esse problema não é meu. Isso. E eu estava assumindo para mim. Então, se o problema não é meu, eu não vou assumir ele. Você é a dona do problema com outra pessoa que tá com problema, então vocês se resolvem, vocês são maiores de idade. Então, eu não vou ficar nesse meio. Eu preciso de paz. Então, assim, pode achar que eu estou sendo insensível, pode achar o que quiser, mas eu não me importava ao ponto de me envolver. E foi realmente libertador, porque eu estava ficando aprisionada em coisas que não eram minhas e me deixando doente. Isso. E me deixando doente. Então, como que você vê aí programação neurolinguística, né? Como um fator determinante para a vida das mulheres? Eu vejo que ela é uma forma, assim, da mulher... Primeiro, a mulher ela tem que se permitir a fazer o processo. Dentro do processo de coaching, eu coloco PNL. Por incrível que pareça, tem mulheres, às vezes, que nem tem paciência. Aí a gente vai para Acha que é outra bobagem, metodologia. né? Mas todas as vezes que a gente aplica a metodologia da programação neurolinguística, eu sempre escuto, ai, Carol, eu tô leve. É. Ai, Carol, eu tô outra pessoa. E às vezes eu faço áudios para minhas clientes e mando para elas com algumas técnicas. E é, ai, Carol, eu dormi tão bem. Eu tava fazendo a técnica, eu dormi no meio da técnica. Isso é super normal. Por quê? Porque o PNL, ele trabalha com o simpático e o parasimpático do cérebro, né? Com racional e irracional. Por isso que dá essa sensação de bem-estar quando a mulher, ela tá no meio da técnica. Então, a mulher, é assim, e a gente vai trabalhar com fobias, enfim. Mas ela é como se ela tivesse uma nova vida. E às vezes acontece quando a mulher está nesse momento de despreendimento para viver o novo, né? No caso, não é viver o novo, na verdade, é viver o que ela já está dentro dela. Isso. Sendo que às vezes o externo não deixa. Aí acontece o que você falou para mim. Nossa, como você está diferente. Aí eu escutei uma pergunta há uns anos atrás de uma cliente, que ela me disse assim: Carol, qual é a diferença de egoísmo para amor próprio? Eu nunca esqueci dessa pergunta que ela me fez, que eu estava num processo muito grande de PNL com ela e ela estava uma outra pessoa. Eu disse, meu amor, o amor próprio é quando você coloca o primeiro mandamento de Jesus Cristo na prática, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, ele não quer mais para amar o próximo e você em segundo lugar. É igualitário. E o egoísmo é quando você simplesmente é como se o outro não existisse. Não é o seu caso. É que primeiro você tem que entender aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Tem uma frase que eu escutei de um cara chamado Ricardo Melo, eu gosto muito dele. Ele é um espírita que tem a pílula do evangelho. Ele diz uma frase que eu nunca esqueci. O que é meu, o que é seu, o que é nosso é nosso. Amei. O que é seu? Tão claro, né? Tão claro, mas isso é tão complexo ao mesmo tempo. É. O que é seu? Ah, o meu, sei lá, o meu trabalho, as minhas responsabilidades. O que é nosso? Ah, o que está no entorno da minha família. E o meu marido e eu. E o que é seu? O que é seu, de repente, é o que é da sua responsabilidade, são as suas dores, que aquilo são os seus corres. Então, eu acho que a PNL, ela ajuda muito a mulher a trazer esse despreendimento. Você acha que sem a PNL você conseguiria Eu ter o faço. seu método Sim, total. funcionar? Total. Hoje eu tenho processos Você usa hoje outros métodos. que eu faço sem PNL, nenhum. E também a mulher ela tem que estar pronta para fazer o PNL. Uhum, Às vezes a mulher ela tá tão agitada, por incrível que pareça, que às vezes ela não consegue fazer. verdade. E não acredita no Não processo. acredita. Às vezes ela não está preparada. Então, às vezes ela não tem paciência. Mas quando a gente traz ela tá pronta. Mas nem todas as sessões eu faço PNL, não. Sim. Eu faço uma mescla. Quando ela tá preparada é que eu faço.
Eu primeiro preparo o caminho, porque a gente mexe com muitas coisas. E tem que ajudar essa mulher a voltar depois que a gente mexe. Porque, pelo que eu entendi, a sua metodologia vai lapidar a pessoa como um todo. Vai Isso. trabalhar a mente, vai trabalhar a emoção, Isso. né? E é um oceano de coisas que acontece dentro de uma pessoa, né? Imagine se ela tá ali com várias crenças, com vários impedimentos, com várias coisas na cabeça dela. E ela quebrar todos esses tabus, reconhecer que ela pode fazer coisas diferentes daquilo que ela vinha fazendo por validações e apontamentos que eram feitos, seja da família ou de terceiros. Então, mudar isso, primeiro ela tem que mudar dentro dela mesma, ela aceitar que ela pode ser diferente. Sim. Né? E eu falo muito assim, que se a pessoa não acreditar que ela, ou se ela não quiser a mudança, não tem PNL, não tem nada que faça aquela pessoa mudar. Porque ela ainda não aceitou aquilo ali, ela não aceitou a mudança, né? Não aceitou que precisa mudar. Isso. E aí não tem trabalho de metodologia que faça nada. Por isso que eu falei para você que é gostoso quando a gente recebe uma pessoa que ela tá querendo, que ela tá ansiosa para mudar a vida. Sim. Porque aí você sabe que você vai conseguir trabalhar com ela e ela vai mudar. Quando chega uma pessoa descrente, que, eu vou ver o que é que vai dar aí, não sei se isso serve para mim, sei lá. Aí você diz, não, essa pessoa não tá nem querendo, ela tá querendo ver como é, talvez dê certo, Sim. mas dá muito mais prazer, mais gosto de fazer e ajudar uma pessoa que tá querendo e já reconhece que precisa mudar, que precisa desse auxílio. Não concorda? Concordo. E é bíblico, né? Fazer que eu te ajudarei. Exatamente. Ele diz que a gente primeiro tem que fazer para depois ele ajudar. Tem que dar o primeiro passo. Primeiro passo. Né? O Bater primeiro que a porta passo. se abrirá. Exatamente. Por isso que existe o livre-arbítrio. Me diga qual foi o seu desafio maior, né? Em toda a jornada que você teve aí, várias formações, né? E qual foi o seu desafio maior? Eu sei que você já falou aí do seu esgotamento, que chegou a Sim. você mudar, né, de profissão até. Mas se não foi a transição, mas dentro da profissão que você está agora, né, como essa mentora de mulheres na parte de desenvolvimento pessoal, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio, vou ser bem sincera, foi aprender a vender. Vendas Porque é uma dor mesmo. porque eu venho do acadêmico. A gente não tem uma escola dizer assim, olha, agora você vai pegar essa disciplina e você vai aprender a vender. Cara, você pode fazer cursos, mas eu acho que o início mesmo da jornada, eu acho que um dos grandes desafios foi aprender a vender. Primeiro, tirar a minha crença, eu tenho minha coach até hoje, de que vender é um ato de amor. Isso é uma frase que ela me disse. Vender é um ato de amor. E entender que eu não estou enchendo o saco da pessoa. Então, eu acho que isso foi um dos grandes desafios que eu tive na minha jornada. Foi, com certeza, aprender a vender. Eu acho que ter esse olhar empreendedor, já que eu vim do acadêmico. É verdade. Você falou aí agora, realmente, e também uma dor, acho que de muitos profissionais Sim. liberais, principalmente, que não tem essa instrução, não aprendeu isso na faculdade, e agora a gente se vê no digital tendo que vender funil de vendas. Isso. Acho que já acha funil de vendas, o que é que você tem que fazer? Toda uma maratona de coisas que você precisa fazer para conseguir vender. Mas eu gostei, vender é um ato de amor, gostei. Vender é um ato de amor. Gostei muito. Olha só, agora a gente chegou no momento do Pode Isso Contadora. Tá. Esse momento é que você vai me fazer uma pergunta. Até agora fui eu que fiz perguntas, né? Então agora você vai me fazer uma pergunta que seja da área contábil, finanças, o que você quiser me perguntar, para eu responder aqui também para contribuir com o conhecimento para os nossos ouvintes. Qual pergunta preparou para mim? A pergunta que eu pensei: por que as mulheres têm tanta dificuldade com finanças? Pode isso, contadora. Difícil. Realmente tem. E eu acredito que é mais emocional. É um problema emocional. De todas as mentorias que eu fiz com mulheres, o problema era emocional, crença. Principalmente querer a validação e aceitação do outro. Então, eu já tive, por exemplo, mulheres que se largavam a ir no shopping comprar, porque era rejeitada pelo companheiro. Total, isso é muito comum. Entendeu? Então, assim, era assim uma coisa que
não dava nem para explicar, ou não dava nem para entender direito, mas era uma situação muito difícil, ela não conseguia se controlar. Então, eu acho que se as mulheres se preocuparem com o seu emocional, elas vão ter essa gestão da emoção, elas vão conseguir se controlar em outros momentos, como, por exemplo, a impulsão por compras ou por qualquer outra coisa que saia ali do planejado. Sim. E outra coisa, quando você começa a fazer esse planejamento, você consegue enxergar. Quando a gente não tá com as coisas claras, quando a gente não visualiza, você sabe, o nosso cérebro ele não consegue mensurar. Então, eu vou guardar dinheiro se sobrar. Não, É. você tem que já ali planejar aquilo ali para você visualizar que o dinheiro vai estar na sua conta, para você saber que vai ter. Então, eu uso muito também a questão da metáfora, porque na metáfora você consegue imaginar e trazer para a realidade. Então, quando a gente fala algo, por exemplo, se você fosse imaginar agora um limão, o nosso cérebro ele vai direto para o limão. Sim. Você consegue imaginar a cor, você consegue imaginar os gomos, você consegue imaginar tudo. Então, o seu cérebro consegue chegar ali naquele objeto sem você estar com ele aqui. Então, quando a gente consegue planejar e ver lá o nosso projeto, aquilo que a gente quer chegar lá e conquistar, o nosso cérebro vai lá, imagine você numa praia, imagine você, sabe, fazendo a viagem dos seus sonhos, imagine você no carro, aquele carrão que você imaginou. Você consegue dizer, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu vou batalhar para... E aí você consegue controlar as outras coisas, as impulsões que tem para comprar, para gastar o seu dinheiro, né, comprar comida, enfim. Sim. Então, o principal os principais, né, são crença e emoção. Crença imputada por familiares. Você não pode, você não... Isso não é pra você. Isso não é pra você, você não dá conta disso, você é muito fraca, você não é inteligente, e por aí vai. E às vezes é um pai, uma mãe, irmão, tio, parentes que coloca isso em você. Você, sem querer, termina acreditando naquelas inverdades, que para você até então era verdade, para a pessoa, né? E aí você descontrola emocionalmente, porque você não consegue lidar com tudo isso, as finanças vai embora. Escorre pelas mãos como água, aí você nem consegue imaginar o porquê. Então, realmente, se você conseguir gerir as emoções, vai conseguir fazer um bom planejamento financeiro. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu tive uma cliente que ela comprou 3 robôs aspirador. Nossa. Mas ela tinha todo um processo na família que estava adoecendo ela. Por que 3? Carol, porque um faz isso, outro faz aquilo. Mas você usa os 3, ela... Não. Não. E aí começou a virar uma bola de neve. Que você falou, eu me lembrei nitidamente dela. Verdade. Então, e são compulsões assim. Como tu tá no celular, acho que você sabe muito mais isso do que eu. É muito prático. Ficou muito mais fácil gastar. Muito mais fácil gastar. Então, é Shopee, é Shein, é Amazon. Então, tudo isso assim, Então, por exemplo, assim, e são coisas que ela mesma tem consciência de que ela não vai usar. Lenços umedecidos. Comprou 50 caixas de lenços umedecidos. Meu Deus. Vai vencer. Carol, veja só, mas estava na promoção. Ou seja, mas entende? Então, isso é muito sério. Por isso que eu perguntei assim, se, poxa, porque a minha área não é finanças, mas eu vejo muito as meninas com essa necessidade, entendeu? De saber gerir melhor essa finança, de organizar, de fazer até uma caixinha mesmo dentro da conta do banco para poder isso, e ela sinta o prazer de estar guardando aquele dinheiro. É verdade. Porque se ela não visualiza, ela não vai ter prazer. Ela vai achar que o dinheiro tá ali, eu estou guardando esse dinheiro pra quê? Se eu posso comprar, aproveitar uma promoção dessa de 50, por exemplo, né, lencinhos umedecidos para eu usar o resto da minha vida. Realmente. E você fala muito de caixinhas internas, né? Falo. Que essas caixinhas que a gente vai acumulando as emoções, acumulando os eu nossos... digo que a nossa vida é cheia de caixinhas, né? Aí tem a caixinha da família, tem a caixinha do casamento, tem a nossa caixinha, tem a caixinha do filho. Então, eu ajudo essa mulher, ela equilibrar essas caixinhas. Botar cada caixinha no seu lugar. Porque, às vezes, essa mulher, nem a caixinha dela, ela tem. Usa a caixinha das finanças para organizar as finanças. Das finanças, pronto. Porque ela é importante. Importantíssimo. Porque as finanças, se elas estiverem bagunçadas, você vai até não ter condição de ter um relacionamento. Às vezes, os relacionamentos se acabam por conta disso.
Quantos relacionamentos não se acabam por conta Muitos. o casal não consegue nem falar de dinheiro, Muitos casais. né? Então, é preciso realmente pensar nisso aí, usar a caixinha também das finanças aí nesse tratamento e das emoções, que é principal. Isso. Acho que os psicólogos vão ganhar muito dinheiro com isso. Mas tem um método diamante Isso. que vai ajudar a lapidar essa mulher e desenterrar aí esses problemas, botar pra fora e fazer realmente ela ter uma vida muito mais tranquila, Perfeito. né? É sim, meu amor. Olha só, eu vou te dar esse presentinho aqui do nosso Pode Isso Contadora como Muito lembrança. obrigada. Pra você sempre lembrar da gente, desse nosso bate-papo. Amei. Agradecer Foi super a leve. você por sua disponibilidade, por vir aqui conversar com a gente no Pode Isso Contadora. Foi incrível, adorei, já aprendi aqui muitas coisas. E eu tenho certeza que quem está ouvindo também vai aprender muitas coisas. E se precisar lapidação, já sabe quem procurar. Sim, com certeza. Agora, antes da gente encerrar, eu queria saber se você tem uma mensagem final para quem está nos assistindo. Aquela mensagem assim que vai no coração da pessoa. Eu penso assim, vou falar aqui que às vezes a gente tem culpa por parar. Mas se a gente não parar, ninguém vai parar por você, meu amor. Aprenda a parar, aceite parar e ame parar por você. Parar é um ato de amor. Ah, que linda! É isso aí. Então, quem quiser encontrar a Carol, como é que faz? Estou no Instagram, que é @CarolAcioli. ACIOLI. Joia. Então, quem quiser saber mais sobre a Carol, sobre o método, procura lá no Instagram que ela vai com certeza atender vocês maravilhosamente, porque amei aqui, já estou eu pensando em fazer um método aí do diamante para melhorar ainda mais. Amém. E quero também convidar você a se inscrever nesse canal, para compartilhar com outras pessoas, para que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas e elas sejam impactadas também. E com isso eu encerro esse episódio. Até a próxima, se Deus quiser.